Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês dois relatos do livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual. Eu fiz um vídeo falando da leitura que eu fiz desse livro, tá na playlist do canal. Eu acredito que foi a semana passada que eu publiquei o vídeo desse livro e é muito interessante. Se você ainda não viu, passa lá para dar uma olhadinha. E hoje eu quero compartilhar dois relatos desse livro porque eu acho que é interessante até para ter um entendimento e também porque no vídeo anterior ia ficar muito extenso, então eu achei melhor dividir as partes desse livro e fazer somente um vídeo com os relatos. Eu vou começar com um relato de um espírito que foi considerado um suicida inconsciente devido às más ações que ele teve durante a sua vida. Porém, ele não tinha a consciência, o conhecimento em relação ao que ele fazia. Muitas pessoas vão se identificar com isso porque é algo muito comum, é muito básico isso na nossa sociedade, mas é algo que traz uma vibração compatível com uma região umbralina. Então, na página 81, nós temos o relato do Manuel. Os nomes foram alterados para que não tenha associação de pessoas, enfim. Mas começa da seguinte forma: pare de fumar, homem de Deus. Você parece uma máquina, um cigarro atrás do outro. Branquinha, não se meta nisso. É o meu prazer, você sabe bem disso. Sei que você tem muito prazer demais. Quando não tá fumando, enche a cara de cachaça. Uai, outro prazer meu, mulher. Me deixa em paz. Não paro de falar quando vejo bobagem. E a comida? Você come mais que todos os fios junto. Tá gordo, mal consegue respirar direito. Eita, larga do meu pé, são as delícias da vida. Se você não gosta, deixa os outros. Comer muito, beber demais, fumar bastante. O caseiro Manuel ainda era sedentário. A sua tarefa era cuidar de uma chácara cujos proprietários já não usavam há anos. Uma casa de campo esquecida. Moravam ali, àquela altura, somente o casal, pois os filhos já tinham partido para outros lugares. Tratava-se de uma vida simples, sem luxo, honesta, mas repleta de elementos destrutivos do corpo físico, utilizados sistematicamente. Em certa ocasião, Manuel foi dormir e não mais despertou para a vida física. Acordou de um sono profundo e viu-se cercado de desencarnados curiosos, querendo saber o que ele fazia ali, pois não encontravam em seu perispírito marcas profundas ou intensas de vida errante. A sua primeira reação foi fechar os olhos, esperar uns minutos e reabri-los, certo de que aquilo poderia ser um simples pesadelo. Mas não era. A visão continuava idêntica. Os vultos o cercavam e ele avistava uma terra devastada, barrenta, formada por aclives e declives, além de tocos espalhados por todos os lados. Não havia sol, nem lua, nem sequer uma estrela. A escuridão reinava e a tênue luminosidade vinha de um lugar distante. Havia ainda, em alguns pontos, labaredas de fogo. Noutros locais, o brilho de seres que caminhavam por ali, e ao passar deixavam o ambiente claro e argênteo. Todo o tempo, lhe foi concedido para formar as suas ideias, pois naquela zona umbralina, como em outras, não há pressa para nada. Chegou à conclusão de que estava morto, mas não entendia a razão de não se encontrar no céu. Prometido pelo padre da sua paróquia a pessoas tão boas quanto ele. Manuel, dizia o padre, ninguém mais merece o céu como você, que tanto contribuiu para a nossa igreja. Ele olhava para os lados e via um lúgubre cenário. No umbral nebuloso onde se encontrava, havia construções próximas, as existentes do plano físico, o que o deixava intrigado. Teria ele percorrido longo caminho entre a vida e a morte
para chegar a um lugar comum, sem nenhum toque divino ou celestial? Acreditava estar numa espécie de inferno, o que concluía a muito custo por considerar ter sido uma pessoa boa. Manuel fora probo, honesto e dedicado ao seu trabalho. Até mesmo confiança na vida após a morte ele tinha, tanto que doava boas quantias à igreja para assegurar o seu lugar no céu. Mas estava imantado de fortes desejos materiais viciosos. Sentia-se envolto pela terrível fome de quem desfrutava de pratos para atingir a saciedade gulosa. Fechava a boca e contorcia os lábios pensando na cachaça que preenchia a maior parte de seus dias. Simulava o fumo, segurando um galho qualquer e bafejando ao vento simulacros de fumaça. Havia de se desligar dessas intensas sensações físicas, para ter condições de seguir sua jornada para um estágio redentor, em cidade espiritual. Aprendeu a orar, em lugar de reclamar da falta de suas muletas materialistas. Foi o seu momento de luz, propiciando o seu resgate. Então, este daqui é o primeiro relato que, como vocês podem ver, é uma coisa que é comum aos olhos, né, nosso, assim, de que são os prazeres da vida, como até mesmo ele colocou aqui no seu relato, no seu testemunho, mas que está muito ligada a uma questão viciosa e uma vibração materialista, o que o levou para o umbral. Mesmo ele tendo sido uma boa pessoa, honesta, tendo feito os seus deveres em terra, vamos dizer assim. Então isso mostra que a vibração que nós temos é o que na verdade conclui para onde nós iremos e aonde ficaremos. Então vamos para o segundo relato. Ele é bem mais pesado. E aqui no texto fala que esse fim ele é destinado para espíritos que foram considerados cruéis, que causaram muita dor, muito terror, muito sofrimento. Então, neste caso, é um espírito denso mesmo, é um espírito que está num nível de evolução muito baixo, muito inferior com relação ao amor ao próximo. Esse espírito do segundo relato, ele foi para um umbral interno, que, deixa eu ver, está a zona 4, um umbral cavernoso. É o mais denso das quatro zonas que foram apresentadas. Então começa da seguinte forma: as chamas eram as paredes da casa onde fui lançado. Eram altas e intensas, promovendo um ambiente inóspito, repleto de cheiros pútridos e calor escaldante. Era o inferno, deduzi. Percorri o ambiente e somente me queimava. Gritava pela dor e também por ajuda para dali me retirar. Não conseguia ser ouvido e o fogo engolia-me totalmente. Corri para todos os lados e somente lances esfogueados vivenciava. O medo do fogo é inerente ao ser humano, pois qualquer um sabe a destruição causada pelas chamas. Diante disso, não compreendia como pude parar nesse cenário infernal. Olhei para mim e perdi a esperança, pois minhas mãos estavam desfiguradas. Os dedos caíram como cubos de carvão. A ferentina da queimação era terrível e meus braços derretiam como picolés em face do fogo. Até que não aguentei e saí correndo. Porém, as chamas alcançaram-me e dilaceravam meus órgãos. Esfacelou-se o coração como um biscoito na boca do diabo. Após, percebi minhas entranhas incandescentes, fedendo muito, com o estômago à mostra, cozinhando tudo que ali estava novamente. Quis vomitar. Não tinha goela, que havia se tornado um raio de fogo imenso, dominando toda a minha cabeça. Olhei para os pés, vislumbrando plataformas derretidas como uma gosma qualquer, envolvendo pouco a pouco minhas pernas.
Encontrava-me pegando fogo e nunca imaginei que iria vivenciar detalhe por detalhe desse processo morfético. Despencava mais e mais. Os cabelos produziam aquele cheiro horroroso, típico dos necrotérios, e eu os odiava tanto, os cabelos quanto o cheiro. Estava imerso no inferno. O fogo consumia-me integralmente. Então, este é o relato de um espírito que foi considerado cruel, né, diante de suas ações na Terra, e ele foi levado ao umbral cavernoso, à zona interna. Até um pouco mais abaixo, fala-se o seguinte: cuida-se de um cenário de retratos dolorosos, captados detalhadamente conforme a mente espiritual o admitia, até atingir o fim. Com a completa finalização da carbonização do corpo físico, pode levar minutos, horas ou até mesmo dias. Após essa vivência, o espírito pode ser encaminhado a uma espécie espiritual, mas também pode ser levado às zonas umbralinas conforme o entendimento que obteve do sofrimento vivido. Então, assim, mais para frente, depois desse relato, tem aqui no parágrafo, fala o seguinte, na página 41. O umbral não é um cárcere permanente, tampouco uma área específica para gerar tortura e sofrimento. As várias zonas umbralinas são necessárias para acomodar os espíritos subdesenvolvidos em sentimentos positivos, para que convivam com seus semelhantes, algo impossível de acontecer nas cidades espirituais. É muito doloroso e até terrível ouvir isso, porém são coisas que o próprio espírito causou a si mesmo. Então é um relato bem chocante, para dizer a verdade, mas eu acho que é necessário a gente ter acesso a esse tipo de informação para que a gente possa compreender como funciona nas zonas umbralinas e ter até mesmo dimensão das nossas ações. É importante para que nós tenhamos essa consciência, como no primeiro relato, e não achar que é uma coisa comum. É uma questão que mexe muito com a vibração, e quando ocorre o desencarne, o espírito vai para onde está atrelada essa vibração. Então, eu quis compartilhar esses dois relatos desse livro que é incrível. Quem não viu o vídeo, passa lá, vou deixar aqui na descrição o link. Mas eu quis trazer esses dois relatos, um mais comum e um mais chocante, para que nós tenhamos um prévio conhecimento de como funcionam as regiões umbralinas, a questão da vibração, para onde esses espíritos são atraídos. Eu acho que isso é bem importante de saber. Bem, pessoal, mas por hoje é isso. Se você gostou, curta, compartilha. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva para receber as notificações. Deixe seus comentários sobre o que você achou, se você já leu esse livro. Divida conosco a sua opinião. E eu por aqui espero vocês num próximo vídeo. Até mais!